E se eu te dissesse que este jogo indie fofinho e inocente é, na verdade, uma viagem macabra, violenta e perturbadora pelas entranhas de um deus morto? Bem-vindos ao mundo de Endacópia. À primeira vista, parece apenas um jogo de aventura clássico de point and click, mas debaixo desta superfície colorida esconde-se um dos mundos de terror psicológico mais complexos que já vi. Estamos a falar de experiências médicas bizarras, realidades alternativas, parasitas gigantes e um protagonista com um passado absolutamente trágico. O jogo foi desenvolvido pelo animador Andyland e a comunidade está a ficar completamente obcecada com os segredos que ele esconde. Hoje vamos explorar este jogo. Vou explicar-vos toda a história, os segredos escondidos nas entranhas deste mundo e os 3 finais possíveis que vão fazer a vossa cabeça explodir. Obviamente este vídeo está cheio de spoilers de uma ponta à outra. Se não jogaste, vai jogar agora. Se já jogaste ou não te importas de levar com spoilers, pega num lanche, ajeita-te na cadeira, deixa já o teu like, subscreve e vamos a isto. A nossa história começa de forma confusa. Controlamos a Mellow, um miúdo que acorda no seu quarto sem qualquer memória de quem é ou de como ali foi parar. A amnésia dele é severa, e o mais interessante aqui não é só o Mellow, somos nós. O jogo quebra a quarta parede, de uma forma brilhante. Nós não somos a Mellow, nós somos uma entidade exterior que ele chama de Anjo da Guarda. O nosso trabalho, proteger este miúdo a todo o custo, e acreditem, ele precisa. Logo nos primeiros minutos descobrimos que o Mellow está a ser caçado por uma criatura bizarra e hostil chamada Henry, um monstro que se parece com uma espécie de híbrido entre um réptil e um javali, e que tem a capacidade assustadora de olhar diretamente para nós, o jogador, através do ecrã. Para escapar, o Mellow é empurrado para uma aventura por um monstro vermelho bizarro que vive numa sanita. E é aqui que a nossa viagem de loucos realmente começa, ao cairmos literalmente numa toca de coelho para um submundo gigantesco. E neste submundo, o protagonista é desfeito em pedaços e perde os seus sentidos, a visão, o tato e a fala. Para recuperar estes sentidos, temos de explorar 3 áreas principais e é através delas que percebemos o quão negro este universo realmente é. As 3 áreas de Endacópia parecem saídas de pesadelos febres. Primeiro temos Misery Town, um circo grotesco onde todos os habitantes são palhaços absolutamente deprimidos, presos em empregos que odeiam, governados por uma trapezista tirânica. É aqui que vemos o quão perturbador o jogo consegue ser, com palhaços a serem sacrificados e desmembrados só para entreter. Depois temos Timesville, uma vila cheia de animaizinhos peludos e fofos. Parece adorável, certo? Errado. A cidade tem um assassino em série à solta, um camaleão, e está infestada de atividade paranormal, com fantasmas de habitantes brutalmente assassinados no passado. E por fim, uma estrutura de cimento brutalista que é o verdadeiro inferno cooperativo, liderado por uma inteligência artificial corrompida. Mas há um personagem que liga tudo isto: o cirurgião. Ele não é humano, é uma entidade robótica e médica que afirma estar na vanguarda da ciência, capaz até de reviver os mortos. Ao longo do jogo encontramos-lo a profanar sepulturas em Timesville, à procura de material genético. Ele tem um objetivo colossal: salvar o mundo. Para isso, ele criou algo perturbador que mantém escondido no subsolo: a noiva. Uma quimera, uma fusão horrível de vários corpos que está em constante sofrimento. A moralidade do cirurgião é altamente questionável. Ele não quer saber-se de dor ou de vida e morte, apenas do grande plano. Mas que plano é esse? Enquanto exploramos o jogo, vamos juntando as peças de um puzzle horrível. Descobrimos imagens e textos antigos que falam sobre um deus adormecido, cujas entranhas formam montanhas e túneis. É isso mesmo, todo o jogo, todas as cidades mecânicas e submundos bizarros passam-se dentro do corpo de uma entidade divina gigantesca que está lentamente a apodrecer e a morrer. Mas a reviravolta que dói diz respeito ao próprio Mellow. A dada altura encontramos uma versão monstruosa do protagonista que nos chama por outro nome, Roger. É aqui que a realidade nos bate na cara. A certa altura do jogo, juntando as peças deste puzzle, descobrimos que o Mellow era uma criança humana normal chamada Roger. Um dia, devido à negligência da sua família, ele caiu da traseira de uma carrinha em andamento, batendo violentamente com a cabeça no chão. Foi neste estado deplorável que Henry o encontrou e sequestrou, passando a agredi-lo constantemente na cabeça com uma marreta a pretexto de o disciplinar. Quando o corpo do miúdo não aguentou mais, o cirurgião encontrou o cadáver e usou a sua ciência profana para o ressuscitar. O Mellow, que controlamos, é este cadáver reanimado, construído mecanicamente e sem as memórias da sua vida passada. É por isso que ele sobrevive a coisas absurdas no jogo. Mas a história do Roger Mellow pode ter 3 finais muito diferentes. Vamos analisar os 3 finais, começando com o final B, o final deprimente. Lembram-se do monstro vermelho da sanita que nos mandou para a aventura? Ele não é nosso amigo. Ele é um parasita gigante que se estava a alimentar do deus adormecido. Como o deus está a morrer, ele obriga-nos a arranjar-lhe um serrote para ele se cortar e fugir. Se lhe dermos o serrote verdadeiro, ele foge e salva-nos com ele, deixando toda a gente lá dentro para morrer. O Mellow foge pelos dentes do gigante, atravessa um deserto e encontra a sua verdadeira família humana. Mas eles nem sequer parecem importar-se com o facto de que ele esteve desaparecido. É kinda sad. Depois temos o final A. Se enganarmos o parasita e lhe dermos um serrote de brincar, ele recusa-se a salvar-nos. Isto força o Mellow a lutar contra o Henry. A luta é impossível de vencer pela força, então somos obrigados a bater na campainha da garganta do deus adormecido, fazendo Deus ter um espasmo, vomitando uma substância negra e expele o Mellow e todos os amigos que ele fez para o mundo exterior. Neste final doce, eles sentam-se à volta de uma lareira e o Mellow percebe que não precisa da sua família antiga. Ele encontrou uma nova. Mas
falta o final C, o fim canónico. Digamos que o final secreto, o grande plot twist. Se seguirmos uma série de puzzles insanamente difíceis, descobrimos o derradeiro segredo. A palavra endoscopia não existe. Foi apenas o Mello a ler mal a palavra médica endoscopia, que significa inspecionar um corpo por dentro. Tudo o que fizemos no jogo foi uma endoscopia gigante. O cirurgião revela finalmente o seu plano. O mundo lá fora está devastado. A única forma de salvar aquele universo bizarro é reviver o Deus adormecido. Para isso, ele passou eras a construir a noiva, para servir de novo cérebro e coração para o Deus. Assim, o jogo termina com um ritual arrepiante. Mello, a noiva e o cirurgião são engolidos pelo núcleo. Eles sacrificam as suas vidas para reiniciar o Deus, salvando todos os que lá habitam por mais 1000 anos. Endoscopia é muito mais do que um point and click, ou um simples estética de terror analógico. É uma obra-prima sobre abandono, trauma e o peso de sacrifício, e sobre um miúdo que perde a vida de forma trágica e a sua própria família não quer saber dele, mas que no final se torna o salvador de todo um universo. O trabalho que Endeland teve durante anos a desenvolver este jogo nota-se em cada detalhe, em cada linha de diálogo escondida e em cada som distorcido. E vocês, o que acharam desta loucura de história? Acham que o sacrifício do Mello valeu a pena no final C? Ou preferiam que ele tivesse ficado com os amigos à volta da fogueira no final A? Deixem a vossa opinião nos comentários, talvez eu traga mais vídeos sobre outras cenas, mais detalhadamente sobre Endoscopia, como a história de cada cidade. Mas por agora é isto. Se gostaram do vídeo e da lore de Endoscopia, esmaguem esse botão de like, subscrevam o canal e ativem o sininho. Muito obrigado por assistirem e encontro-nos no próximo vídeo. Fiquem bem e até à próxima. Tchau, tchau!